Vamos entrar agora no assunto, que o principal assunto de hoje, que é um assunto que no domingo, quando saiu a prévia dos contra-cheques, eu recebi algumas mensagens. Fui recebendo algumas mensagens, mas eu assim, no primeiro momento, eu não vi, mas falei, pô, dando conta de que o auxílio alimentação estava sendo pago em pecúnia para o servidor. Aí eu tenho um amigo que trabalha comigo, que eu também não vou citar o nome dele, que é um amigo que eu tenho, assim, a gente trabalhou junto 30 anos, ele ainda está nativa. Ele pegou e mandou a mensagem para mim, e quando ele mandou a mensagem, porque assim, saiu a prévia, logo a seguida da prévia, eu fui recebendo. Não foram muitas mensagens, foram algumas mensagens, mas aí essa última mensagem desse meu amigo que trabalha comigo acabou sendo para mim uma, assim, falei, pô, e aí eu peguei e fiz uma nota. Boa tarde a todos e todas. Auxílio alimentação e pecúnia para os civis do Comando da Marinha aparece na prévia do contra-cheque. Pô, de fato, eu mandei a mensagem sem fazer consultas, né? Mas aí, assim, como eu mandei a mensagem e coloquei nos grupos do Cinfa, aquilo rapidamente se espalhou e aí muita gente começou a mandar. Teve até um diretor, que é o Sérgio Nilo. Sérgio Nilo, que hoje está tentando resolver um problema que apareceu de emergência para ele mandou mensagem aqui agora, disse que não vai poder participar, né? Aí o Sérgio Nilo me ligou, ele falou, pô, Luiz, da onde saiu essa informação? Aí eu falei, não, eu recebi a informação em pecúnia, de fato algumas pessoas receberam, algumas pessoas mandaram para mim, como se estivesse concordando, e aí mais assim, o número de pessoas que entrou em contato para falar que não recebeu foi imenso, né? A repercussão de que não tinha entrado foi maior do que a repercussão dos que receberam. Os que receberam. O Nilo falou comigo, pô, tem certeza? Eu falei, pô, tenho. Quer dizer, tem. Aí eu falei, pô, quer dizer, tem. Peraí. Aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas para falar. E aí eu fui conversando com as pessoas e assim, a coincidência da situação. Todos receberam dois valores, correspondente a 2 meses, 652, mês cheio, né? Mas, assim, as pessoas tiveram questão para trás de licença, tá? Mas, assim, dessas pessoas que me mandaram, algumas pessoas recuaram, não queriam seu nome envolvido. Um continuou mantendo firme, convicto de que era aquilo mesmo. E aí eu falei, putz, e aí eu já tinha soltado a nota, né? E aí eu soltei a nota sem checar. Mas, assim, algumas pessoas receberam, de fato, tem muita gente recebendo. Isso só me chamou a atenção o fato é como se o comando da Marinha estivesse limpando a área, sabe como é que é? Pagando tudo que tem que pagar. Essa conclusão. E aí eu comecei a buscar contato com a DPM para a confirmação desse valor. E eu entrei em contato com a DPM, foi ontem, não, foi segunda-feira, e aí eu não soltei a nota, porque eu também fiquei aguardando um posicionamento mais claro. Esse que apareceu agora, de fato, não é o auxílio alimentação e pecúnia ainda, né? E a gente tem uma posição, e aí eu estou acreditando que a Marinha deve estar anunciando em breve. Eu acho que eu só errei o mês de pagamento. Eu não acho que a Marinha vai voltar atrás nessa posição, embora isso tenha sido dito para mim claramente que muitas pessoas não querem abrir mão de ranchar, inclusive vindo até aqui no Cinfa, tá? E está se posicionando aqui no Cinfa. Mas eu acho que isso não vai mudar. Então, nesse momento aqui, eu quero pedir desculpas a todo mundo. Não, eu não mandei uma fake news, de fato, eu recebi as informações que estavam vindo em pecúnia, os valores, mas eu, de fato, naquela minha empolgação, eu soltei, e aí gerou um, assim, um rebuliço, porque foi uma fala minha. E eu estou esse tempo todo evitando falar, então as pessoas tiveram esse entendimento. Estou botando aqui a fala do Otacílio, que o Otacílio também trabalhou comigo e ainda está nativo, ele foi uma das pessoas que queria muito saber sobre essa questão. Cadê esse vale? Sai ou não sai?
eu acho que vai sair, tá? Eu acho que não vai demorar muito, não, tá? Mas, de fato, o que aconteceu agora é que todo mundo, muita gente recebeu os valores, mas, coincidentemente, esses valores são pessoas que... Tem gente que diz o seguinte, por exemplo, esse que falou comigo, não, eu já recebi tudo que eu tinha que receber, eu não tinha que receber valor nenhum. Eu estou recebendo o auxílio alimentação. E coincidência é que todo mundo recebeu 2. Mas, de fato, algumas pessoas receberam valores pingados, não está certo, mas, de fato, é que muita gente, nesse momento, recebeu em pecúnia valores atrasados do auxílio alimentação. Mas ainda não é o auxílio alimentação em pecúnia. Ainda não. Tá? Eu também não recebi. A informação que eu tenho é que o comando está para anunciar, mas a gente está na expectativa também de quando vai ser esse anúncio aí. Mas, infelizmente, essa minha nota foi uma fake news, para poder dizer assim, né? Porque eu não apurei a nota, eu recebi de algumas pessoas. Muitas pessoas mandaram para mim imediatamente dizendo que não recebeu nada, e aí isso acabou sendo constrangedor para mim, porque eu queria a confirmação da nota. Na segunda-feira, eu já tinha recebido do Ferreirinha, que está sempre nas lives com a gente aqui. Ele conversou com a chefe de pessoal, ela falou que para isso acontecer deveria ter um comando, e que não foi o comando. Ele falou isso comigo na segunda-feira, se eu não me engano. Mas eu ainda estava esperando a apuração melhor, e aí eu conversei com a DPM falou, Luiz, ainda não chegou a hora. Então, só para dizer para todo mundo aqui que, infelizmente, eu fiz aquilo que eu condenei muito no início do ano, quando teve o pessoal lá do esqueci o nome do sindicato, que eles anunciaram que o auxílio em pecúnia já sairia, tá vendo? Desde aquela época que a gente condenou, que eu falei, pô, ainda não tem um posicionamento claro. Os encontros do GT já aconteceram, e eu acho que existe uma questão de uma divergência. Existem algumas falas que dizem que os comandantes não estão aceitando, alguns comandantes, mas eu acho que isso tudo não prospera. Eu acho que está em debate ainda, é a forma daqueles que querem continuar tomando café da manhã, ranchando e lanchando, dependendo de qual comando, porque essa questão é que vai ser acertada ainda. Tá? Então, o Otacílio, meu camarada, e todo mundo que ficou na expectativa aí, eu acho que eu só errei o mês, mas que vai acontecer em pecúnia, tá? Mas vai sair, mas não foi para agora. Eu no afã assim, eu tinha recebido algumas mensagens, mas aí, em especial, uma mensagem, quando chegou para mim, eu levei uma fé do caramba, aí publiquei sem checar. Entendeu? Queria pedir desculpa a todo mundo aí. Estou aqui chateado, estou rindo de sem graça, porque, assim, da mesma forma que eu condenei a outra fala de já garantir o auxílio em pecúnia, eu criei essa expectativa, porque falei para as pessoas que já estavam na prévia, e, de fato, o que apareceu na prévia foi acertos, né? Pessoas que tinham auxílio alimentação para receber. Embora algumas pessoas estejam dizendo para mim que não tinha nada para receber e recebeu, mas acho que tinha sim. Bom, fala, Vanessa, fala, doutora Thalita, fala, doutor Rian, você que está assistindo aí, mete o Mário no presidente, que ele está merecendo mesmo. Não, presidente, que isso? É aquela expectativa que a gente sempre fica, né? De fato acontecer esse auxílio em pecúnia. É uma demanda reprimida, vamos dizer assim, já era para os servidores da Marinha receberem esse valor. Deveria ter um pouco mais de presença, né, nas pautas das organizações, né, da administração pública, de modo geral, para, de fato, implementar no contra-cheque dos servidores. Eu acho que é um atraso da administração pública ainda não pensar e fazer dessa forma, ficar sempre na expectativa de mais para frente, enquanto isso, os próprios servidores ficam à mercê às vezes, de rancho, precisando de uma dieta específica e fica na dependência, né, da comida. Então,
Eu acho que a sua colocação aí é porque uma vontade de todos os servidores, né, que de fato isso aconteça o mais rápido possível. Na verdade, é a vontade da maioria, tá? A maioria dos servidores que estão na ativa ainda querem um auxílio alimentação, mas muita gente almoça. Das falas que eu tive com a dona Dulce recentemente, ela dizia, e eu já falei sobre isso aqui, e o pessoal do atendimento, vocês também estão atendendo, vocês sabem disso, que algumas pessoas estão vindo aqui e estão falando que preferem continuar com o rancho. Tá? E aquele que quer ranchar, quer tomar café, ele está se manifestando. Tá? Então, assim, existem algumas falas também de alguns diretores de organização não estão querendo pagar. Na verdade, a decisão não é do diretor. Se a decisão vier do comando, o diretor vai ter que acatar. O que o diretor não quer é ter o trabalho desse tipo de discussão, porque aí você vai ter que botar, por exemplo, o Arsenal de Marinha, que eu trabalhava lá, Vanessa, tem roleta. Você passa o seu cartão e você, se você quiser ranchar, ela já tinha sido preparada para essa questão de você pagar. Então, a discussão está sendo essa. Eu vou fazer um termo e eu não quero receber para ter direito a... Entende? E isso vai ser faxina para quem está no comando de uma organização, mas ele não tem esse poder de decidir. Entendeu? A decisão ela vem do comando. E eu acho que a grande maioria dos servidores, eu acho que mais de 70% dos servidores, que é o auxílio em pecúnia. Tem muito servidor que já não almoça no rancho há muitos anos. Entende? E aí ele está sendo prejudicado nessa história aí. Entendeu? Mas, assim, isso aqui não desfaz o que aconteceu comigo. De eu ter feito uma nota, e aí não tenha dúvida de que uma fala minha acaba repercutindo, porque eu sempre checo as informações e dessa vez de fato, eu me empolguei e cometi um erro de ter feito. Assim, não significa que não vai acontecer, não, tá? Eu acho que vai acontecer em breve. Tá? De repente eu estou falando aqui que não é, só que a nota que eu falei foi para este contra-cheque, o contra-cheque de outubro, de setembro, né? A gente está em setembro, não, está em outubro, contra-cheque de outubro, que o servidor percebe no início de novembro. Então eu falei que já sairia o auxílio alimentação agora. Não vai. Assim como a gente tem outras demandas também de servidores que estão reclamando aí, já fizeram requerimento, a gente orientou o requerimento de não terem recebido o reajuste, continua da mesma forma. Muita gente não conseguiu corrigir ainda. Tá? Então, para você que está me assistindo aí, você que recebeu a mensagem, você que viralizou, que espalhou, que divulgou, que ficou na expectativa, eu estou dizendo que os auxílios e alimentações que vieram, que foi até o que motivou eu ter colocado a mensagem, eles ainda são correção de auxílios e alimentações que o servidor não recebe. Porque hoje em dia, no Comando da Marinha, Vanessa, se o servidor sai de férias, ele recebe o auxílio alimentação. Se o servidor fica licenciado, ele recebe o auxílio alimentação. Então, essas questões faz o servidor perceber. Então, todas as pessoas que eu acabei conversando posterior a mensagens que eu recebi, coincidentemente, eles tinham questão de licença, entendeu? E aí eu concluí que essas licenças foram pagas agora, entendeu? Mas tem servidor que ainda... Esse meu amigo continua dizendo, não, eu não tinha licença para receber. Então eu falei, então vou descontar isso de você depois. Mas, enfim, tá? Quem quiser me xingar, pode me xingar aí, tá? Eu vou aceitar de boa. Fala, doutor Renan. Não precisa xingar, né? Acontece. Mas assim, o Comando da Marinha sempre faz uma festa para comemorar o Dia do Servidor, sempre. Tradicionalmente, o Comando da Marinha faz, porque esses momentos de pandemia ele fez. Então, assim, eu mesmo estou na expectativa se não vai haver no Dia do Servidor, talvez um anúncio, né? Que é Dia do Servidor, pode ser que o Comando da Marinha queira anunciar
essa decisão. Agora, com relação à polêmica que está sendo criada aí de dizer que o diretor das organizações, não, a decisão ela maior, ela vem de cima, do alto comando. Não tenha dúvida de que os diretores são ouvidos, mas não querer por não querer não funciona. Até porque o auxílio alimentação, ele entrou, e eu sempre bato nessa tecla aqui, que o auxílio alimentação, ele entrou como uma questão de reajuste salarial, tá? Que a maioria dos servidores utiliza auxílio alimentação para fazer compra. Entendeu? Então, não dá para desapartar disso. E assim, o último presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a aventar a possibilidade de equiparar os valores do auxílio alimentação, se eu não me engano, com o judiciário. Ia passar para R$ 1.300. E ele ia dobrar esse ano com proposta de aumentar somente para os servidores da ativa. Ele não ia dar reajuste, nem ia dar em cima do auxílio alimentação. Isso é uma forma de discutir salário dessa forma, né? Mas, enfim, eu acho assim, e assim, com relação às pessoas que querem continuar almoçando, eu acho que a administração tem que ver, porque o número de servidores que vão optar pelo auxílio alimentação é infinitamente maior do que os servidores que vão querer continuar ranchando. Entendeu? Vamos lá? Vamos tocar, então? Fala. Um filiado que ele falou claramente que ele prefere alimentação, prefere ranchar, né? Até porque o Arsenal ia para ele, enfim, não queria levar marmita. Eu acho que isso deveria ser facultativo, né? Cada um escolher ali o que melhor atende. Se tiver bom senso, o presidente sempre fala em bom senso, se tiver bom senso, dá para deixar todo mundo feliz. E lembrando, Rian e presidente, né, Vanessa, as pessoas que têm aquela questão da dieta especial, que não podem ou não deveriam, por recomendação médica, ter aquela comida do rancho, ter uma comida selecionada e tudo, procura o sindicato, que a gente já tem uma demanda judicial nesse sentido, a gente pode ajudar, dar as orientações. Então, se está passando por essa situação, precisa de uma dieta especial, procura o Sinfa e a gente faz a demanda judicial. Mas o senhor fez um comentário aqui que eu acho que é pertinente, né? O senhor e a doutora Thalita atendem direto aqui e tem a questão do nosso atendimento também, tá? Mas eu vou falar até do grupo que eu participo, eu tenho uma lista de transmissão, minha, de 250 nomes, se eu não me engano. Eu acho que é isso, que é o limite máximo que tem, que acho que é 250, eu encaminho, fora os grupos do Sinfa que eu publico. Assim, quando eu fiz a publicação, é lógico que nesses 250, acho que metade são de servidores da ativa, ou até mais um pouco, né? Porque os aposentados, eles estão mais no... Não, meio a meio, tá? Então, tem 100 e poucos servidores da ativa. Eu não tive nenhuma resposta dizendo assim para mim, nos grupos que eu tenho, eu prefiro ranchar. Entende? Você não tem essa fala. Mesmo o senhor que falou aqui agora, vocês atendem muita gente no atendimento. Qual o número de pessoas efetivamente que chegam aqui dizendo que preferem o rancho do que o auxílio alimentação? A grande maioria que é da ativa fala que quer auxílio alimentação. Então, assim, percentualmente falando, o número de servidores hoje que vão optar pelo auxílio alimentação é muito alto. Então, assim, aí o que os diretores colocam é que isso vai ser faxina para eles. Entende? Vai ser faxina para mim ter que criar um dispositivo para aquele que quer ranchar, porque isso está sendo colocado. E ele diz, eu prefiro não pagar ninguém, porque da forma como está hoje é mais cômodo. Entende? Mas o auxílio pecúnia hoje, ele já virou discussão salarial. Então, eu acho que a lei está até equivocada quando dá essa possibilidade de servidor do comando decidir, entende? A lei não está sendo justa dessa forma, entendeu? Mas, enfim... Sim, concordo, presidente. Acho que, enfim, é uma discussão que nem todos, qualquer desses... Mas ainda assim, eu acho só que eu errei no mês.
tá? Eu acho que em breve a gente vai ter a informação aí dessa decisão do comando de ser em pecúnia. Esse meu pensamento ainda não mudou, ainda não, tá? Ainda não tive nenhuma notícia contrária a esse pensamento. Mas, enfim, vamos...